Meu nome é Antônia, tenho 60 anos e falo aqui da minha cidade, Itapetininga, interior de São Paulo. Quem conhece sabe, aqui a fé ainda move muita coisa. A Praça da Matriz vive cheia de gente, o terço na mão das senhoras é quase extensão do corpo, e missa de domingo é mais que obrigação. É encontro, tradição, costume. Cresci nesse chão onde todo mundo conhece todo mundo, onde se aprende desde cedo a falar baixo, a respeitar os mais velhos e, principalmente, a não contrariar quem usa batina. Mas a verdade é que nem toda fé protege. Às vezes, ela esconde. E foi nessa mesma cidade tranquila que a minha infância terminou de um jeito que eu nunca consegui esquecer durante quase 50 anos. Carreguei um segredo que me deixou muda por dentro. É uma dor que não tem som, mas que grita todos os dias. A ferida não sangra por fora, mas consome por dentro. Fui abusada por um homem que todos chamavam de servo de Deus. E pior, quando busquei proteção, a única pessoa que eu acreditava que estaria ao meu lado, minha mãe, me mandou calar. A sensação é de ser traída 2 vezes, primeiro pelo agressor, depois pelo silêncio imposto por quem deveria me acolher. Eu me calei, como tantas outras se calam. Me escondi atrás de sorrisos, de compromissos, de uma rotina que me mantinha ocupada só para não lembrar. Mas chegou um dia em que eu não consegui mais engolir essa dor. Se você está assistindo essa história, peço do fundo do coração. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas. E escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber até onde essa história está chegando. Porque hoje, depois de tantos anos, eu escolhi falar. E talvez, ao ouvir meu relato, outras mulheres também encontrem coragem para abrir a própria porta. Porque ninguém merece carregar um silêncio que não é seu. Foi numa manhã abafada de fevereiro que o carteiro bateu palmas no portão de casa. Eu estava na cozinha, com as mãos mergulhadas na bacia de alumínio cheia de roupa para esfregar. O sabão ardia nos dedos, já gastos de tanto repetir a rotina de todos os dias, como quem tenta lavar uma alma que há muito tempo carrega uma mancha que não sai. Dona Antônia, tem uma correspondência aqui para você, gritou ele, com aquele tom animado de quem não faz ideia da bagunça que pode trazer com um simples envelope. Lavei as mãos às pressas, sequei na barra do avental e fui até o portão. Peguei o envelope branco, sem remetente, e senti um aperto no peito, como se o papel carregasse mais peso do que deveria. Entrei, me sentei na cadeira de balanço na varanda e abri com cuidado, como quem abre uma ferida antiga. A letra era bonita, redonda, claramente de alguém mais novo. Dizia: querida Dona Antônia, estamos organizando uma missa especial, homenagem às mulheres que contribuíram com nossa comunidade ao longo dos anos. O padre Miguel sugeriu seu nome como convidada de honra para uma fala de abertura. Esperamos contar com sua presença. Eu reli aquilo pelo menos umas 5 vezes. Minhas mãos começaram a suar. Meu coração bateu forte, não de alegria, mas de uma lembrança que ressurgiu como um fantasma. Por um instante, a voz do padre de 46 anos atrás ecoou dentro de mim. Vem aqui, minha filha. Só vai demorar 1 minuto. Sente, uma náusea leve, como sempre sentia quando o passado se insinuava. Levantei os olhos e encarei a cruz pregada na parede da sala. Era a mesma desde o tempo da minha mãe, e por um momento eu quis arrancá-la dali. A carta ficou sobre a mesa por 2 dias. Toda vez que eu passava por ela, desviava o olhar, como quem foge de uma verdade que já não cabe mais debaixo do tapete. Até que minha neta, de 7 anos, apontou e disse: Vó, você vai na missa? Vai falar lá na frente? Eu sorri sem mostrar os dentes e disse que ainda não sabia. Mas dentro de mim, a resposta já existia. O medo dizia não. A menina aqui. Fui, gritando ainda presa naquele confessionário escuro, dizia não. Mas algo mais profundo, talvez mais maduro, sussurrava. Chegou a hora. E era essa voz que começava a tomar força, como uma semente que brota depois de décadas adormecida. Na manhã seguinte, resolvi ir até a igreja. Não entrei,
Fiquei do outro lado da rua, observando a fachada que, apesar das novas pinturas, ainda guardava os mesmos contornos de pedra e as mesmas portas de madeira pesada. Respirei fundo. Vi algumas mulheres entrando, conversando entre si com aquele tom de leveza, que sempre me pareceu tão distante. De repente, o padre Miguel saiu, carregando 2 caixas de mantimentos. Era jovem, devia ter a idade do meu filho, e sorria com os olhos. Uma senhora tropeçou na escada e ele correu para ajudá-la. Não era encenação, era cuidado genuíno. Naquele instante, senti uma rachadura no muro que construí em volta do meu coração. TALVs. Talvez aquele lugar tivesse mudado, ou talvez eu tivesse mudado o suficiente para finalmente voltar e tomar o que me foi tirado. A palavra. Naquela tarde, peguei um caderno antigo e comecei a escrever. As palavras vinham como um rio represado que finalmente encontra uma fenda. Comecei, falando da minha infância, da minha fé ingênua, das novenas que cantava com a mãe ao lado, de como acreditava que os homens de batina eram intocáveis. E então, escrevi sobre o dia em que isso tudo virou pó. Minhas mãos tremiam enquanto eu descrevia o rosto dele, a respiração dele, o cheiro do incenso misturado ao do medo. Escrevi sobre minha mãe, sobre a frase que ela me disse como uma sentença. Você não vai dizer isso para ninguém. Nunca. Isso morre aqui. Sente uma raiva que eu nem sabia que ainda existia. Mas não parei de escrever. Eu precisava tirar aquilo de dentro. Quando terminei, dobrei o papel com cuidado. Era apenas um rascunho, mas carregava o peso de uma vida inteira. Deitei cedo naquela noite, mas não dormi. Fiquei encarando o teto, pensando em como seria subir naquele altar, pensando nas mulheres que estariam ali, rindo, rezando, vestidas de florido, pensando em como talvez, entre elas, houvesse outra menina com medo, e foi aí que entendi. Aquela fala não era só minha, era dela também, da menina que fui e que ninguém escutou. Ela merecia ser ouvida, e eu merecia ser livre. Na manhã seguinte, com as mãos firmes e o rosto sereno, vesti minha blusa branca, prendi os cabelos num coque simples e caminhei até a paróquia. O sol batia forte, mas o calor que eu sentia vinha de dentro. Entrei no salão paroquial e me apresentei à secretária. Sou Antônia. Vim confirmar minha presença na Missa das Mulheres. Diga ao padre Miguel que aceito o convite. Ela sorriu, sem saber que naquele instante o mundo inteiro girava de um jeito novo para mim. E quando virei de costas para ir embora, pela primeira vez em 46 anos, eu não senti medo, senti esperança. A casa onde cresci era pequena, com paredes pintadas de cárie e um quintal que vivia cheio de galinhas ciscando a terra batida. O rádio ficava ligado o dia inteiro, na voz de algum locutor antigo anunciando as horas, as notícias da cidade e, claro, os horários das missas. Minha mãe gostava dessas coisas. Tinha um caderno onde anotava todos os compromissos com Deus. Terço na terça, novena na sexta, missa no domingo sem falta. Eu era a mais velha de 5 irmãos e, desde cedo, aprendi que não se discutia com minha mãe. Ela era o tipo de mulher que falava com os olhos antes mesmo de abrir a boca, e bastava um levantar de sobrancelha para que qualquer um se calasse. Quando meu pai morreu, eu tinha apenas 9 anos, e foi como se um pedaço dela tivesse endurecido de vez. A fé virou o alicerce dela, e a igreja, seu refúgio. Só que naquela casa, a fé era dura, sem espaço para perguntas. Era obedeça e reze. Era seja boa menina, Deus está vendo. Minha mãe se chamava Lourdes. Todos a chamavam de Dona Lourdes, com aquele respeito meio temeroso. Ela vivia com um terço na mão e a Bíblia gasta no colo. Eu a admirava, no fundo, pela força, mas também sentia medo. Tinha dias que eu queria perguntar por que Deus permitia certas dores, porque algumas pessoas sofriam tanto, mas bastava eu abrir a boca que ela dizia, com aquele tom que cortava o ar: não questione o Senhor. Quem muito pergunta, pouco escuta. E era isso. Silêncio. Silêncio nas refeições, silêncio nas mágoas, silêncio nas verdades que doíam. A casa era cheia de barulho,
Sim, panela batendo, criança chorando, cachorro latindo, mas as coisas importantes eram enterradas, embaixo da poeira do tapete ou entre os mistérios do rosário. Eu lembro de um dia especial, quando tinha uns 11 anos. Estava triste porque uma colega da escola disse que minha roupa estava velha e remendada. Voltei chorando para casa e, quando contei para minha mãe, ela apenas disse: "A roupa não faz a pessoa. O que importa é ter alma limpa e cabeça baixa." Não era consolo, era ordem. Era assim que ela nos criava, ensinando a engolir o choro, baixar os olhos, aceitar o que a vida nos dava. E, principalmente, calar. Esse verbo era repetido tantas vezes que virou lei. Calar-se diante da dor, calar-se diante da injustiça, calar-se diante dos homens. E os homens, esses eram quase sempre intocáveis. Padre é ungido, ela dizia. É homem de Deus. Se ele falar, você escuta. Se ele mandar, você faz. Sem discutir. Isso me foi dito tantas vezes que virou mantra. Eu acreditava. Acreditava mesmo. Porque era isso ou ser acusada de rebeldia, e rebelde, na boca dela, era quase como herege. Na minha adolescência, o padre da paróquia começou a se aproximar mais de mim. Eu era dedicada. Gostava de ajudar nas missas, ajeitar as flores do altar, organizar os folhetos. Quando ele me elogiava, eu sorria, sentia uma pontinha de orgulho. Dizia para minha mãe, toda contente: "O padre disse que eu sou muito responsável." E ela respondia com um brilho nos olhos: "É uma bênção. Deus está vendo. Continue." Assim ela parecia se orgulhar mais dos elogios que eu recebia do padre do que das minhas notas na escola. Era como se a aprovação dele fosse prova de que ela estava criando uma filha exemplar. E quanto mais o padre se aproximava, mais ela abria as portas. Se ele queria que eu ajudasse com a catequese, ela dizia sim. Se ele pedia que eu ficasse depois da missa para limpar os bancos, ela mesma preparava meu lanche. Eu, ingênua, achava aquilo bonito. Achava que era sinal de fé. Não sabia que estava sendo entregue. Tinha dias que eu me pegava tentando conversar com minha mãe sobre sentimentos. Dizia que às vezes me sentia estranha, que o padre olhava de um jeito que me deixava sem graça. E ela, sem sequer me encarar, cortava com frases do tipo: "Bobagem de menina. Você tem imaginação demais. Foco em Deus, que isso passa." Era como se o desconforto não fosse real. Como se qualquer sensação de alerta fosse coisa da minha cabeça pecadora. Comecei a duvidar de mim mesma. Passei a pensar que talvez o erro estivesse em mim, que eu era a impura, a errada, a que interpretava mal o mundo. Essa confusão só cresceu com o tempo, e foi aí que a semente do silêncio começou a brotar com força. Não era só medo, era vergonha, era dúvida, era a certeza de que, se um dia algo muito ruim acontecesse, eu não seria ouvida, porque eu já tentava, de leve, dizer, e era calada com frases bonitas e olhos duros. Por muito tempo, eu carreguei essa imagem da minha mãe como um escudo quebrado. Uma mulher de fé inabalável, mas com o coração endurecido pelo medo do escândalo. Ela não sabia lidar com o feio da vida. Preferia rezar um Pai Nosso a escutar um desabafo. Preferia limpar o altar a acolher a dor da filha. E eu, presa entre a obediência e o sofrimento, fui aprendendo que calar era sobreviver. Que fingir que estava tudo bem era mais seguro do que enfrentar a verdade. Minha casa, embora cheia de gente, era um lugar solitário. Eu dormia no mesmo quarto que minhas irmãs, mas me sentia como se estivesse em outra dimensão. Olhava para o teto de noite e me perguntava se algum dia eu poderia contar a verdade e ser acreditada. Mas então lembrava dos olhos da minha mãe e pensava: não, ela nunca vai querer ouvir. Ela já escolheu o lado dela. E esse lado não é o meu. Era uma tarde abafada de domingo, daquelas em que o vento parece preguiçoso demais para soprar e o sol pesado demais para se esconder. A missa tinha acabado há pouco e eu ainda recolhia os folhetos de canto em canto, enfileirando-os com cuidado no banco do fundo, como fazia todos os domingos. As outras meninas já tinham ido embora, rindo baixinho na porta da igreja, mas eu fiquei, como sempre, porque minha mãe dizia que fazer bem feito era dever de quem servia a Deus.
O altar ainda exalava aquele cheiro forte de incenso e flores cortadas, e tudo estava quieto, calmo demais, quase sagrado. Foi quando ouvi os passos vindo de trás, e aquela voz, que eu conhecia tão bem, sussurrou meu nome com doçura. Antônia, vem aqui um instante, minha filha. Me virei, com a sensação de que era mais um pedido de ajuda com alguma caixa ou livro da sacristia, e ele me olhava com aquele mesmo sorriso gentil de sempre, um sorriso que, até então, eu tinha aprendido a confiar. Segui os passos dele pelo corredor lateral, onde a luz entrava fraca pelas janelas coloridas. Ele empurrou uma porta de madeira antiga, e eu entrei sem pensar, como já tinha feito outras vezes, na salinha pequena ao lado da sacristia. Ali ficavam algumas estantes com livros religiosos, um armário de paramentos e um crucifixo pendurado, logo acima de uma mesinha coberta por um pano branco. Era um espaço apertado, com cheiro de papel velho e madeira encerada, e quando ele fechou a porta atrás de nós, senti um arrepio estranho na espinha, mas não disse nada. Apenas fiquei, parada, esperando a instrução, como fazia sempre. Ele se aproximou devagar, e com um tom suave, disse que queria me mostrar um livro muito especial, uma relíquia antiga da igreja, e que só confiava em mim para cuidar daquilo. Estendeu a mão, tocou meu ombro, e eu sorri sem graça, abaixando os olhos como minha mãe sempre me ensinou. Olhar firme demais é falta de respeito, ela dizia. Então eu abaixava. Mas naquele instante, o toque mudou. Não era mais um toque de padre, nem de conselheiro, nem de servo de Deus. Era algo pesado, invasivo, e meu corpo gelou. Tentei recuar, mas ele segurou meu braço com mais força. Seus olhos já não tinham nada de divino. Estavam escuros, opacos, como de alguém que não via mais nada além do próprio desejo. Eu congelei. Era como se meu corpo tivesse esquecido como reagir. As palavras me faltaram. Tentei dizer não, mas minha boca não se abria. Ele falou baixo, perto do meu ouvido. Fica calma, filha. Deus está vendo. E Ele sabe do teu coração puro. Aquelas palavras, que antes me confortavam, agora cortavam como lâmina. Era como se ele tivesse se apropriado até do meu medo e o usasse como escudo para seguir com aquilo. Não sei quanto tempo durou. Foram minutos que pareceram horas, dias, talvez anos. Meu corpo estava presente, mas minha alma correu para algum canto escuro, onde pudesse se esconder daquilo tudo. Quando terminou, ele alisou meu cabelo, como se tivesse feito um carinho, ajeitou o colarinho da batina e disse com a maior naturalidade do mundo: agora você é ainda mais especial aos olhos do Senhor. Mas não conte isso a ninguém. O mundo não entenderia. Seria escândalo, pecado, e você não quer que sua mãe fique decepcionada, quer? Sente um gosto amargo subir pela garganta. Meu corpo tremia inteiro. Minhas pernas falhavam, mas mesmo assim saí dali, como se estivesse no automático. Saí sem olhar para trás, com o rosto ardendo e uma sensação sufocante de culpa e confusão. Deus estava vendo? Ele realmente estava vendo? Andei pelas ruas de terra como um fantasma. Cada passo doía, cada som parecia longe, como se o mundo tivesse ficado mudo. Cheguei em casa e entrei direto, empurrando o portão sem força. Minha mãe estava no fogão, mexendo uma panela com cheiro de feijão fresco. Quando me viu, perguntou sem tirar os olhos da comida. Demorou por quê? Eu quis responder que fui machucada. Quis gritar que o padre fez algo errado, que eu não entendia, mas que doía. Mas o som não saía. Então respirei fundo e juntei a pouca coragem que tinha, e disse com a voz fraca: Mãe, aconteceu uma coisa. Ela olhou para mim, pela primeira vez me encarando de frente, com os olhos estreitos, desconfiados. Contei, entre lágrimas e tremores. Contei tudo, do jeito que consegui. Esperei que ela me abraçasse, dissesse que tudo ia ficar bem, que ia me proteger. Mas o que ouvi foi outra coisa. Você vai calar essa boca, menina. Vai esquecer isso. Isso não aconteceu. É coisa da tua cabeça. Como você se atreve a falar de um homem de Deus desse jeito? Que vergonha. Que desrespeito. Isso morre aqui. Entendeu? As palavras dela caíram sobre mim como pedras.
Doeram mais que o toque dele, porque ali, naquela cozinha, eu perdi não só a inocência, mas a confiança. Eu fui entregue 2 vezes. A primeira, nas mãos dele. A segunda, no silêncio dela. Minha mãe não me protegeu. Ela escolheu o medo. Escolheu a reputação da casa, ao invés da dor da filha. E eu calei. Não porque quis, mas porque aprendi que, naquela casa e naquele mundo, quem fala a verdade é que carrega a culpa. Desde então, carreguei esse peso sozinha. O peso de não ter sido ouvida, o peso de carregar dentro do peito uma ferida escondida. Porque naquela tarde abafada, entre o altar e o fogão, minha alma foi calada 2 vezes. E o silêncio passou a morar em mim, naquela noite, depois que minha mãe apagou as luzes da cozinha e trancou a porta da frente, eu fiquei deitada de lado na cama, sem conseguir fechar os olhos. Meus irmãos respiravam pesado ao meu redor, perdidos em sonhos de criança, enquanto eu olhava para o teto de tábuas tortas e tentava entender o que tinha acontecido comigo. O quarto, apertado e abafado, parecia me engolir devagar, como se fosse cúmplice daquele silêncio forçado que agora eu carregava no peito. A cabeça doía, não pelo cansaço, mas pela confusão. Cada vez que eu tentava lembrar do que o padre disse, do tom da voz dele, das palavras que ele usou como se fossem bênçãos, eu sentia enjoo. Mas o que mais me doía era lembrar dos olhos da minha mãe, frios como pedra, quando me mandou calar. A frase dela repetia como ícone na minha mente. Isso morre aqui. Morre. A dor, o abuso, o grito. Tudo enterrado na cozinha, junto com o cheiro do feijão. E eu ali, aos 14 anos, sepultando minha voz nos dias seguintes, fiz de tudo para evitar olhar nos olhos dela. A presença dela me oprimia, como se ela soubesse cada pensamento que eu tentava esconder. E de certa forma, ela sabia. Sabia o que havia acontecido. Sabia o que aquilo significava. Mas escolheu virar o rosto, fingir que não era com ela. Quando me via mais quieta, com o olhar distante, apenas dizia: já falei para não alimentar isso no coração. O que passou, passou. Reza e segue. E eu engolia o choro, como quem engole veneno, todos os dias. Me vestia, ia à escola, fazia minhas tarefas e sorria quando era preciso. Aprendi rápido que a vida exige performance, que ser forte é não incomodar, que mulher boa é mulher silenciosa. E minha mãe reforçava isso a cada passo, com sua postura rígida, seu olhar controlado e sua boca sempre cheia de orações. O terço não saía dos dedos, mas nenhuma palavra de conforto saía da boca. Eu passei a achar que talvez fosse culpa minha mesmo. Talvez eu tivesse provocado. Talvez Deus estivesse me punindo por alguma coisa que nem lembro de ter feito. Teve, um dia, umas semanas depois que acordei de madrugada com um pesadelo. Sonhei que estava trancada dentro daquela sala da sacristia, gritando, mas ninguém me ouvia. Levantei assustada, fui até o quarto dela e parei na porta. Queria só deitar ao lado dela, como fazia quando era pequena, e sentir que ainda tinha. Mãe, mas ela ouviu meus passos e, sem abrir os olhos, disse com firmeza: volta para a cama, Antônia. Deus está com você. Virei as costas e voltei. Deus está com você. Essas palavras, ditas assim, no escuro, com frieza, não me confortaram, me deixaram mais sozinha. A ideia de Deus passou a me causar desconforto. Se ele realmente estava comigo, por que permitiu aquilo? Por que ficou calado? Mas eu não podia fazer essas perguntas em voz alta. Minha mãe teria um ataque. Então, aprendi a guardar tudo, empurrar para o fundo da alma e seguir sorrindo na frente dos outros. Com o passar do tempo, comecei a evitar tudo que me lembrasse a igreja. Quando minha mãe me chamava para a missa, eu dizia que estava com cólica, dor de cabeça, tontura. Ela não gostava. Me olhava de lado, desconfiada, e dizia: você tá ficando mole. Vai se afastar de Deus e cair no mundo. Ela não percebia que eu já tinha caído. Já tinha sido jogada num buraco escuro por alguém que usava batina e ela foi quem empurrou a tampa. Comecei a evitar também os encontros com outras meninas da paróquia. Sabia que algumas delas também ajudavam o padre depois da missa.
Comecei a observá-las com atenção, procurando no olhar delas alguma pista, algum sinal de que não estavam bem. Mas todas pareciam normais, ou talvez soubessem esconder tão bem quanto eu. Porque, naquele ambiente, a gente aprendia a sorrir com os olhos, mesmo quando o coração estava em pedaços. Minha mãe começou a reclamar que eu estava friamente afastada da fé. Um dia, jogou isso na minha cara durante o jantar, na frente dos meus irmãos. Você não quer mais saber de rezar, Antônia. Tá parecendo uma ingrata. Depois não diga que não avisei. Engoli o arroz seco e olhei pro prato. Queria dizer que não era ingratidão. Era trauma, era medo, era dor. Mas como explicar isso a quem se recusa a ouvir? A quem prefere manter a fachada da família decente a admitir que falhou com a própria filha? Porque, no fundo, eu entendia. Ela estava protegendo a si mesma. A imagem dela, a ideia de que criou uma menina direita. Ela não queria saber da verdade. Queria manter o controle, e eu era só um detalhe inconveniente dentro da narrativa que ela construiu com tanto zelo. Comecei a escrever num caderno escondido. Palavras soltas, frases que nunca teria coragem de dizer em voz alta. Escrevia de madrugada, debaixo do cobertor, à luz de uma lanterna velha. Ali, naquela escrita torta, encontrei meu único refúgio. Era o único lugar onde eu podia dizer: eu não fui culpada, ele que foi. Ela que escolheu calar. Escrevia isso várias vezes, como quem tenta convencer a si mesma. Porque mesmo sabendo da verdade, ainda havia dias em que eu duvidava. Que a culpa voltava, rastejando, sussurrando que talvez tudo fosse exagero. Que talvez minha mãe tivesse razão. Que era melhor enterrar de vez. Mas bastava eu lembrar do cheiro da sala, do peso daquele olhar sobre mim, da sensação de ser traída por quem devia proteger, e a revolta voltava. Uma revolta silenciosa, abafada, mas viva, e ela crescia a cada dia, até se tornar o que me sustentou, a certeza de que um dia, mesmo que fosse tarde, eu falaria, eu diria tudo, porque minha mãe podia ter me silenciado, mas minha alma, ela ainda gritava a partir daquele dia. Minha relação com a igreja morreu em silêncio, como morrem certas coisas que ninguém vê, mas que deixam um buraco no peito. Nunca mais consegui entrar naquele templo. Era como se, ao passar na calçada, o chão ficasse mais duro, o ar mais espesso, como se as paredes daquela construção soubessem do que tinha acontecido comigo ali dentro e zombassem da minha dor. Quando o sino tocava, principalmente aos domingos, eu sentia uma pontada aguda no estômago, uma lembrança involuntária daquele cheiro de incenso misturado ao pavor. Enquanto todo mundo se arrumava para a missa, minha mãe, com seu vestido azul marinho e o terço pendurado no pulso, começava a ensaiar desculpas. Dizia que estava com dor de cabeça, cólica, tontura, qualquer coisa que me mantivesse longe daquele altar. Ela bufava. Impaciente, ajeitava o véu na cabeça e lançava a sentença. Cuidado para não se afastar de Deus, Antônia. Quem se afasta da igreja, se afasta da salvação. E eu ficava ali, sozinha na varanda, vendo ela e os meninos virarem a esquina, enquanto meu peito latejava em silêncio, rezando para que Deus me ouvisse de outro lugar, que não fosse aquele. Eu comecei a criar uma rotina paralela. Enquanto todos estavam na missa, eu lia tudo que caía nas minhas mãos, revistas velhas, páginas soltas de caderno, folhetos antigos de feira. Eu lia porque era a única maneira que encontrava de sair dali, de escapar daquele ambiente opressor, sem precisar dar um passo. Descobri que existia um mundo fora da minha casa, fora daquela cidadezinha, fora da sombra do padre e dos olhos julgadores da minha mãe. E quanto mais eu lia, mais eu via que o que aconteceu comigo não era só comigo, que outras meninas também tinham sido silenciadas, que o mundo lá fora estava cheio de mulheres que, como eu, aprenderam a calar para sobreviver. Mas saber disso, por um lado, doía, porque também me deixava impotente. O que adiantava saber, se eu ainda não conseguia falar? Os anos foram passando e fui me tornando uma mulher retraída, discreta, daquelas que nunca chamam atenção em lugar nenhum. Era como se eu vivesse tentando apagar minha própria existência. Andava devagar,
Falava baixo, não olhava ninguém nos olhos. Sempre escutava mais do que falava. Era mais fácil assim. Me formei no 2º grau, consegui um emprego simples na papelaria da cidade e continuei morando com minha mãe até me casar. Não foi por amor, foi por fuga. João era um homem bom, trabalhador, mas distante. Casamos sem grandes festas, sem igreja, só no civil. Quando contei para minha mãe que não queria cerimônia religiosa, ela ficou furiosa. Disse que era um pecado. Responde apenas: não quero, e não quero discutir. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha, como se não soubesse quem eu era. E talvez realmente não soubesse. Ela conhecia a filha obediente, a menina dos olhos baixos. Não a mulher que já não acreditava em promessas sagradas. Mesmo depois de casada, eu evitava qualquer envolvimento com religião. Não batizei minha filha na igreja. Não a coloquei na catequese. Isso causou revolta na minha mãe, claro, que me disse uma vez, aos prantos: você está condenando sua filha ao inferno. Eu a olhei com uma calma que eu mesma não sabia que tinha e respondi: o inferno, mãe, é aqui. É esse lugar onde a gente tem que fingir que tá tudo certo quando tá tudo errado. É esse silêncio que a senhora me ensinou a INGO ele e R. Ponto. Ela ficou muda. Pela primeira vez em anos, minha mãe não teve resposta. Mas mesmo assim, mesmo com essa pequena vitória, eu ainda não conseguia dizer a verdade. Ainda não tinha coragem de contar para ninguém o que o padre fez. Eu fingia que era forte, mas por dentro ainda tremia. Ainda sentia o toque dele grudado na minha pele como uma nódoa que o tempo não conseguia apagar. Durante muito tempo, evitei até o espelho. Olhar no fundo dos meus próprios olhos era difícil. Porque, ali, eu via a menina de 14 anos, que ninguém protegeu. Via a filha que foi silenciada, a jovem que carregava a culpa de algo que nunca foi dela. Às vezes, sozinha no banheiro, eu chorava em silêncio, sem soluçar, só com os olhos, como quem precisa tirar a dor por onde dá. E depois me recompunha, secava o rosto, passava batom e saía de novo para o mundo, com aquele sorriso educado que a vida me ensinou a usar. Ninguém desconfiava, ninguém perguntava. E, talvez, no fundo, eu agradecesse por isso. Porque a ideia de contar, de dizer em voz alta, ainda me parecia perigosa. Como se, ao falar, eu trouxesse tudo de volta. Como se o pesadelo fosse recomeçar. Mas, o que eu não sabia é que, mesmo sem falar, eu estava sendo ouvida. A dor que a gente cala escorre pelos olhos, pelos gestos, pela forma como a gente ocupa o espaço. Minha filha, mesmo pequena, começou a perceber. Um dia, me perguntou: mãe, por que a senhora não gosta de igreja? Fiquei muda. Não consegui responder. Apenas a abracei, forte, como se aquele gesto pudesse protegê-la de tudo que eu vivi. E ali, naquele abraço, entendi que minha luta não era mais só minha, que meu silêncio, além de me sufocar, podia também aprisionar minha filha. E que, se eu quisesse que ela tivesse uma vida diferente, eu teria que, um dia, quebrar a corrente. Mesmo que fosse com medo, mesmo que fosse tarde, porque o silêncio já não cabia mais em mim. Ele crescia, se espalhava e me dava a certeza de que, cedo ou tarde, a verdade iria encontrar um jeito de sair. Foi numa manhã cinzenta de junho que a carta chegou de novo. Eu já tinha aceitado o convite, mas ainda não sabia como iria cumprir. Ela estava lá, sobre a mesa, dobrada com cuidado, como quem coloca palavras delicadas entre folhas de um livro antigo. A secretária da paróquia tinha me mandado uma nova mensagem, confirmando a data e a hora da missa especial em homenagem às mulheres da comunidade. Era um evento simples, mas com muito significado para aquelas pessoas, e o novo padre, Miguel, fazia questão de valorizar as trajetórias das mulheres mais antigas do bairro. Quando li o bilhete pela terceira vez, senti um tremor no corpo, um frio subindo das pernas até o peito. Faltavam poucos dias. E por mais que eu tivesse dito sim, algo em mim ainda gritava não. Era uma mistura de ansiedade, medo e uma raiva, adormecida que começava a se mexer debaixo da minha pele. Peguei o bilhete, dobrei de novo e guardei na gaveta junto com os papéis antigos que nunca tive coragem de jogar fora. Fotos desbotadas, receitas da minha mãe,
o caderno onde escrevi tudo o que não consegui dizer a ninguém. Naquela tarde, resolvi sair para caminhar. Era algo que eu fazia às vezes, quando precisava pensar. Andava pelas ruas do bairro como quem revisita memórias. A cidade tinha mudado muito, claro, mas havia lugares que ainda pareciam congelados no tempo. Passei em frente à antiga escola, hoje pintada de amarelo. Lembrei da menina que eu fui, com o caderno debaixo do braço e o coração cheio de dúvidas. Continuei andando até parar em frente à igreja. Não tive coragem de entrar. Fiquei do outro lado da rua, olhando a fachada que, mesmo reformada, ainda guardava o mesmo formato de quando tudo aconteceu. A cruz no alto, as portas de madeira, os vitrais em tom azul, tudo igual. Encostei na árvore que ficava bem ali, na calçada, e fiquei observando. Algumas senhoras entravam para o terço das 3. Entre elas, reconheci Dona Zuleika, que foi amiga da minha mãe. Ela me viu, acenou com um sorriso doce e atravessou para falar comigo. Antônia, que alegria te ver por aqui, minha filha. Vai voltar para as nossas orações? Sorriu, com aquele tom de quem carrega mais fé que dúvida. Eu sorri de volta, sem responder, apenas disse: talvez eu volte, Dona Zuleika. Um passo de cada vez. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Sentei na cadeira de balanço da varanda e fiquei ali por horas, vendo o céu escurecer devagar. Minha filha chegou do trabalho, me viu ali parada e perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, mas ela percebeu no meu olhar que não era bem assim. Sempre percebe. Sentou-se ao meu lado, segurou minha mão e perguntou: é sobre a missa, né? Eu fiz que sim com a cabeça. Ela me olhou com ternura, mas também com firmeza, e disse: mãe, se você quiser, eu vou com você. Mas se você não quiser ir, também tá tudo bem. Você não deve nada para ninguém. Fiquei em silêncio, apertando a mão dela com força. Naquele gesto, entendi o quanto ela era diferente da minha mãe, e o quanto eu havia conseguido quebrar, ao menos em parte, o ciclo do silêncio. No dia seguinte, acordei antes do sol, preparei café, sentei à mesa e abri o caderno onde escrevia minhas memórias. Comecei a rascunhar um texto. Era confuso, cheio de pausas e palavras riscadas, mas era verdadeiro. Escrevi sobre a menina que fui, sobre o que aconteceu naquela sala da sacristia, sobre o silêncio imposto pela minha mãe e o peso que carreguei desde então. Escrevi sobre a fé que nunca morreu de verdade, só se escondeu com medo de ser machucada de novo. Escrevi porque, mesmo sem saber ainda se teria coragem de ler tudo aquilo em voz alta, eu sabia que precisava organizar o que sentia, colocar para fora, nem que fosse só no papel. Enquanto escrevia, chorei. Chorei com raiva, com dor, com alívio. Era como se cada palavra arrancasse um espinho antigo cravado na carne. Quando terminei, fechei o caderno e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo por mim. Não para agradar, não por dever. Por mim. Naquela tarde, fui até a paróquia. Precisava ver o padre Miguel com meus próprios olhos antes do dia da missa. Entrei pela lateral, o coração acelerado, mas o corpo firme. A secretária me reconheceu, sorriu e disse que ele estava ali nos fundos, organizando doações. Fui até lá. Ele me recebeu com um sorriso calmo, estendeu a mão e disse: Dona Antônia, que honra receber a senhora. Fico feliz que tenha aceitado. Olhei nos olhos dele, procurando algum traço, algum sinal, mas vi apenas sinceridade. Ele era jovem, bem mais novo que eu, e tinha um olhar leve, mas atento. Sentamos no banco do jardim ao lado da igreja e conversamos por alguns minutos. Falei pouco, ele falou menos ainda, mas no final, ele disse algo que me marcou. Se em algum momento a senhora quiser falar, qualquer coisa, esteja à vontade. Aqui não tem julgamento. Só escuta. Aquilo me atravessou. Porque foi a primeira vez, em muitos anos, que alguém da igreja se colocou no lugar de ouvinte e não de juiz. Voltei para casa em silêncio, mas era outro silêncio, um que não doía, um que não pesava. A missa seria no sábado seguinte. Eu ainda não sabia se teria coragem de falar tudo, mas sabia que, dessa vez, se eu falasse, alguém iria escutar, e só isso já me dava força.
Minha filha me ajudou a escolher a roupa, passou o vestido branco, que eu usava em dias especiais. Quando experimentei no espelho, me vi diferente. Vi não só a mulher que eu sou agora, mas também a menina que fui, de mãos dadas com a esperança. Porque alguma coisa dentro de mim dizia que o tempo da mudez estava acabando, que a hora de falar estava se aproximando. E mesmo que minha voz tremesse, ela seria minha, inteira. Por fim, o sábado chegou com o céu tingido de um azul limpo, quase desrespeitoso diante da bagunça que era o meu peito. Acordei antes de todos, antes mesmo do sol subir no céu, e caminhei pela casa em silêncio, sentindo o piso frio sob os pés descalços, como se fosse um lembrete. Está acontecendo. É hoje. Preparei o café sem muito apetite, mais por hábito do que por fome, e sentei à mesa, observando a luz da manhã invadir devagar a cozinha. Minha filha acordou pouco depois, ainda de pijama, os cabelos desgrenhados, me deu bom dia com um beijo demorado no rosto e me perguntou se eu estava pronta. Eu não sabia o que responder. Pronta? Não, nunca estive. Mas disposta, sim, e isso era o que importava. Apenas acenei com a cabeça, e ela entendeu. Já não eram necessárias muitas palavras entre nós, a cumplicidade que construímos ao longo dos anos se manifestava nos silêncios, nos olhares, nos gestos pequenos. Escolher a roupa foi como preparar uma armadura. Optei por um vestido branco de linho simples, com botões discretos na frente e mangas curtas, o mesmo que usei no batizado do meu neto. Era leve, confortável e ao mesmo tempo firme, como eu precisava me sentir. Prendi os cabelos num coque apertado, ajeitei os brincos pequenos que ganhei de minha avó e olhei para o espelho. Me encarei por longos minutos. Vi os traços que o tempo desenhou no meu rosto, as rugas nos cantos dos olhos, o sulco fundo entre as sobrancelhas, o olhar, que já viu mais do que devia. E então, num sussurro só meu, eu disse: "Você vai conseguir. Hoje é o dia." Peguei o caderno com o discurso que escrevi durante a semana, dobrei cuidadosamente e o guardei na bolsa. Não sabia ainda se teria coragem de ler cada linha, mas precisava levar comigo. Era meu escudo, meu alicerce, minha história escrita com sangue que não escorreu. Saímos de casa quando os sinos começaram a tocar, anunciando a missa das mulheres. O caminho até a igreja nunca pareceu tão longo, apesar de ser só a algumas quadras. Cada passo era um confronto com o passado, cada esquina uma lembrança oculta, um fantasma espiando por entre as frestas da memória. Chegando perto, vi a movimentação na praça em frente. Mulheres de todas as idades conversavam em pequenos grupos, riam, se abraçavam, trocavam elogios sobre roupas e penteados. A maioria delas usava vestidos floridos, sapatos de salto baixo e colares de pérola. Vi rostos conhecidos, vizinhas, colegas da juventude, amigas da minha mãe e por um segundo pensei em voltar, em desistir, em inventar uma desculpa qualquer. Mas minha filha segurou minha mão com firmeza, entrelaçou os dedos aos meus e sussurrou: "Vai dar tudo certo. Eu tô aqui." Respirei fundo e entrei. O interior da igreja estava iluminado por uma luz dourada que atravessava os vitrais coloridos e refletia nos bancos de madeira, criando desenhos no chão de ladrilho. O cheiro de flores frescas misturado ao perfume das senhoras me causou uma vertigem súbita. Era o mesmo aroma de décadas atrás, quando tudo começou. Fiquei parada por um instante, tentando controlar a respiração, tentando dizer ao meu corpo que agora era diferente, que ele não precisava mais temer aquele lugar. O padre Miguel se aproximou com um sorriso gentil, me deu um abraço respeitoso e disse: "Estamos felizes com sua presença, Dona Antônia. Fique à vontade, a casa é sua." Daquelas palavras, simples e sinceras, me ofereceram um abrigo inesperado. Me sentei na primeira fileira, com as mãos apoiadas sobre o colo, e deixei os olhos passearem por cada detalhe do altar, a cruz no centro, os castiçais acesos, a toalha bordada com delicadeza. Era o mesmo cenário que um dia testemunhou minha dor, mas agora seria palco da minha verdade. A missa começou com cânticos suaves entoados por um coro de meninas jovens, vozes limpas como o som da água correndo em pedra antiga. Vi lágrimas em alguns olhos já no início, talvez pela emoção do momento, talvez por memórias que afloravam.
O padre Miguel falou sobre coragem, sobre fé vivida com verdade, sobre o papel das mulheres na construção da comunidade. Ele mencionou o nome de várias delas, incluindo o meu. Hoje teremos uma fala muito especial de uma mulher que caminhou com fé silenciosa por muitos anos e que, agora, escolheu compartilhar conosco algo que mora fundo no coração. Quando ele disse isso, meu estômago revirou. A cada palavra dele, meu sangue parecia pulsar mais alto nos ouvidos. Era como se tudo ao redor tivesse ficado em câmera lenta. O som abafado, o calor subindo pelo rosto, o suor frio na nuca. Quando ouvi meu nome ser chamado, foi como um eco vindo de um túnel antigo. Levantei devagar, com as pernas firmes apenas, na aparência, e caminhei até o microfone com o coração batendo como um tambor de guerra. Os primeiros segundos foram um desafio. Senti a garganta fechar, os olhos marejarem. Mas então olhei para minha filha, sentada na primeira fileira, com os olhos presos aos meus, e algo dentro de mim se soltou. Respirei fundo e comecei. Meu nome é Antônia, tenho 60 anos, e durante quase meio século carreguei um segredo que me silenciou. Aquelas palavras, ditas em voz alta pela primeira vez, pareceram estremecer o ar. Houve um silêncio imediato na igreja. Ninguém se mexeu. Continuei. Quando eu era menina, muito jovem, fui ferida. Ferida por alguém que usava batina. Alguém que dizia representar Deus, mas que usou da sua posição para me machucar. Minha voz tremia, mas não parava. Eu contei à minha mãe, esperando amparo, e ela me mandou calar. Disse que aquilo morreria ali. E por muitos anos, eu acreditei que era o certo. Mas não era. Olhei ao redor. Vi olhos arregalados, mãos cobrindo bocas, algumas cabeças baixas. Continuei, firme. Hoje, eu estou aqui para dizer que não vou mais carregar sozinha esse peso, que a fé verdadeira não se constrói no silêncio imposto, mas na verdade vivida com coragem. Encerrei com um nó na garganta, e se existirem outras Antônias sentadas nesse banco, eu quero que saibam, vocês não estão sozinhas. Dei um passo para trás, e a igreja ficou em absoluto silêncio por alguns segundos, até que uma mulher, sentada no meio do salão, começou a bater palmas. Outra a seguiu, e de repente, o espaço inteiro estava preenchido por um aplauso lento, emocionado, respeitoso. Não era uma celebração, era acolhimento, era reconhecimento. Era como se, pela primeira vez, a minha dor tivesse sido ouvida e, finalmente, compreendida. Quando desci do altar, minhas pernas tremiam como varas verdes, mas meu coração, curiosamente, estava calmo. Não era a calma do alívio, tampouco da certeza. Era a calma da verdade dita, da ferida exposta à luz. Eu não sabia o que esperar. Depois daquilo, por tantos anos imaginei 1000 vezes esse momento, às vezes em sonhos, às vezes em devaneios rápidos, enquanto lavava a louça ou dobrava lençóis. Mas nunca soube como terminava. A verdade é que, ali, de pé em frente, a uma igreja cheia, eu só queria respirar. E foi exatamente isso que fiz. Enchi os pulmões de ar, como se aquele fosse o primeiro respiro em 46 anos. Ao meu redor, as palmas ainda ecoavam, agora misturadas a sussurros, olhares molhados, mãos apertadas no peito. Ninguém disse uma palavra diretamente, mas havia um respeito silencioso no ambiente, uma vibração que tocava fundo. Caminhei de volta ao meu banco e me sentei. Minha filha pegou minha mão, apertou com força, e eu percebi que ela também chorava. Seus olhos diziam tudo que sua boca não conseguia. Orgulho, amor, talvez dor por ver, com tamanha clareza, a cicatriz da mãe do padre Miguel, que até então mantinha uma postura serena, visivelmente emocionado, voltou ao púlpito, respirou fundo e começou a falar com a voz embargada. Quero agradecer a Dona Antônia, não apenas pela coragem de falar, mas por ter nos permitido ouvir. Porque escutar alguém contar sua dor não é simples. Exige humildade e exige humanidade. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos na assembleia, e continuou. Esta igreja, esse templo, precisa ser um lugar seguro. E segurança não nasce do silêncio, nasce da verdade. Quando ele disse isso,
pude sentir uma tensão se desfazendo no ar, como se muitos ali estivessem, finalmente, ouvindo o que precisavam há muito tempo. E então ele disse algo que me arrepiou por inteiro. E eu, como sacerdote, peço perdão. Perdão em nome da instituição. Perdão por cada silêncio, por cada dor não acolhida, por cada menina que cresceu achando que a culpa era dela. Que isso não seja apenas um pedido, mas um compromisso. Aquela fala me atravessou como um fio de luz. Eu não esperava desculpas, não esperava acolhimento. E, no entanto, ali estava ele, dizendo o que eu precisava ouvir e o que minha mãe nunca teve coragem de dizer. Depois da missa, algumas pessoas vieram falar comigo. Outras apenas me abraçaram. Havia quem chorasse em silêncio, quem desviasse o olhar, quem me tocasse de leve no braço, como quem pede permissão para estar ali. Uma senhora, de cabelos brancos muito lisos, se aproximou devagar e disse quase num sussurro: "Eu também passei por isso, mas nunca consegui falar." Ela segurou minha mão, como se fosse se agarrar a ela, e seus olhos, mesmo tão envelhecidos, carregavam a mesma dor que eu via no espelho. Eu não soube o que dizer, apenas a abracei. E naquele abraço, entendi que minha fala não era só minha, que ao romper o silêncio, eu tinha rompido as correntes de muitas outras vozes caladas. Ao longo daquela tarde, mais 2 mulheres me procuraram, discretamente, dizendo palavras semelhantes. Aconteceu comigo também. Nunca contei a ninguém. Você me deu coragem. E cada uma delas era um espelho, uma memória do que eu fui, do que ainda poderia ser. E foi ali que entendi. A coragem é contagiosa, e o silêncio, quando quebrado, faz barulho em lugares que a gente nem imagina. Cheguei em casa exausta. Não era o cansaço do corpo, mas da alma. Um cansaço antigo, ancestral, como se eu tivesse carregado uma pedra nas costas por toda a vida e só agora tivesse deixado no chão. Fiquei sentada na varanda, olhando o céu escurecer. Minha filha preparou o chá e sentou comigo, em silêncio, como fazíamos quando ela era pequena e tinha pesadelos. Agora era ela quem me acalmava. Depois de um tempo, ela falou: "Mãe, eu sabia que a senhora carregava alguma coisa, mas eu nunca imaginei isso." Eu olhei para ela e respondi com a voz baixa, mas firme. Nem eu imaginei que teria força para contar. Ela sorriu com os olhos cheios de água e disse: "A senhora é mais forte do que pensa. Hoje a senhora não só falou, a senhora libertou." Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim por dias. Libertou. E de fato, era isso que eu sentia, uma liberdade diferente, que não vinha de fora, mas de dentro. Uma liberdade que não dependia de perdão alheio, nem de justiça formal. Era a liberdade de ter nomeado a própria dor, de ter feito minha voz valer. Na semana seguinte, o padre Miguel me procurou. Disse que, inspirado pela minha fala, gostaria de criar um grupo de escuta e apoio para mulheres da comunidade. Disse que a igreja precisava se transformar num lugar que acolhe, não num lugar que esconde. Me convidou para ajudar na organização. Fiquei surpresa, sem saber se deveria aceitar. Sempre mantive distância de qualquer papel de liderança. Sempre fui mais do tipo que observa, que cuida dos bastidores. Mas algo em mim dizia que eu não podia voltar atrás. Que agora que a porta tinha sido aberta, eu não podia fechá-la novamente. Disse que precisava pensar, e ele respeitou. Me deixou com um sorriso e um convite sincero. Fiquei dias refletindo, revivi cenas, memórias, vozes. Pensei na menina que fui, na mulher que me tornei e em tudo que precisei engolir ao longo dos anos. E entendi que talvez, agora, eu pudesse ser para outras mulheres aquilo que minha mãe não foi para mim. Um colo que escuta, um espaço seguro, uma presença firme que diz: "Eu acredito em você." Naquela noite, voltei ao caderno antigo, onde escrevia tudo em segredo. Peguei uma caneta azul e, na última página em branco, escrevi uma frase com a mão firme: "Hoje, eu escolho continuar." E foi assim que percebi que minha história não tinha acabado no altar. Na verdade, ela tinha começado ali. Porque, quando a gente fala, quando a gente é ouvida, algo muda para sempre dentro da gente. Não apaga o passado, não corrige o que foi feito, mas dá sentido, dá direção,
dá fôlego, e naquele novo silêncio que tomou conta da casa, um silêncio leve, acolhedor, diferente de todos os outros, eu finalmente entendi. Minha voz, mesmo que tardia, era a resposta que a menina de 14 anos esperou a vida inteira para ouvir. E eu estava ali, inteira, finalmente pronta para escutar. Lá, no domingo seguinte à missa, acordei com o coração mais leve, mas ao mesmo tempo tomado por uma sensação de que algo novo estava começando, como se eu tivesse atravessado uma ponte invisível que, por anos, parecia impossível. O que antes era medo, agora dava lugar a uma estranha inquietação, como se algo dentro de mim tivesse despertado e se recusasse a voltar a dormir. Eu me sentei na cama, os pés ainda tocando o chão frio, e fiquei olhando ao redor do quarto, reparando nas fotografias antigas na parede, nos livros empilhados sobre a cômoda, nos objetos que fizeram parte da minha vida por tanto tempo, todos eles testemunhas silenciosas dos anos em que vivi sufocada. O telefone tocou logo cedo, e minha filha atendeu. Eu ouvi do outro cômodo a voz animada dela dizendo claro, ela está aqui, e logo em seguida, me entregando o aparelho. Era o padre Miguel. Sua voz estava calma como sempre, mas havia nela um entusiasmo contido, uma alegria que transparecia, mesmo nas pausas. Ele disse que muitas mulheres haviam procurado a paróquia depois da minha fala, algumas querendo conversar, outras apenas querendo ser ouvidas. Contou que algumas choraram, que uma jovem pediu para poder falar também numa próxima missa, e que uma senhora de 72 anos finalmente conseguiu contar à filha o que havia guardado por décadas. A sua verdade acendeu outras vozes. Dona Antônia, ele disse, com uma firmeza doce, e agora não dá mais para apagar. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada na varanda, olhando as folhas das árvores se moverem devagar com o vento. Sente uma emoção profunda tomar conta de mim, uma mistura de orgulho e compaixão por todas aquelas mulheres que, como eu, haviam engolido suas histórias em nome da paz familiar, da fé cega, do medo da vergonha. Eu nunca imaginei que minha fala ecoaria de forma tão ampla. Durante tantos anos, pensei que a dor que carregava era um fardo solitário, uma ferida que me afastava dos outros. E agora, aos poucos, eu percebia que essa dor nos unia, que o silêncio que me amordaçava também morava na garganta de outras mulheres, e que, ao romper esse silêncio, eu tinha feito muito mais do que contar minha história, eu tinha aberto uma porta, e portas, uma vez abertas, convidam outros a atravessá-las. Mais tarde, fui à feira, como de costume, e no trajeto encontrei a dona Celina, que vendia verduras frescas num caixote de madeira, como fazia há anos. Quando me viu, seus olhos se encheram de água e ela segurou minha mão com força. Você falou por mim, Antônia. Eu era muito nova, ninguém acreditou. Eu me calei por 48 anos. Mas agora não quero mais calar. Aquilo me tocou de um jeito profundo. Não era mais sobre mim. Era sobre nós. Era sobre todas que vieram antes e sobre as que ainda viriam. Era sobre não permitir que o silêncio fosse o destino das mulheres da nossa cidade. Passei o resto do dia em um estado quase meditativo, como se eu tivesse sido tomada por uma responsabilidade que não planejei, mas que agora não podia mais ignorar. Eu sabia o que era viver aprisionada, e não podia, de forma alguma, virar as costas para outras que ainda estavam dentro da cela. Na segunda-feira, voltei à paróquia. O padre me esperava com uma pasta cheia de anotações, ideias e papéis. Ele queria estruturar um grupo de apoio, um espaço seguro para mulheres falarem, serem ouvidas, trocarem experiências e, acima de tudo, se fortalecerem. Me convidou para coordenar os encontros com ele. A senhora é a ponte, Dona Antônia. Elas confiam em você. A sua voz abriu um caminho que precisa ser trilhado. Eu respirei fundo, emocionada, e respondi que precisava pensar, que era muita coisa, que eu não sabia se tinha preparo. E ele me disse: a senhora tem a vivência, e isso vale mais do que qualquer livro. Aquela frase me fez sorrir. Pela primeira vez, minha dor não era vista como fraqueza, mas como força. E talvez ele tivesse razão. Talvez, justamente por tudo que eu vivi, ou pudesse oferecer algo real, humano, sincero. No mesmo dia,
Ao chegar em casa, encontrei um envelope na portaria, sem remetente, apenas com meu nome. Abri com cuidado e encontrei uma carta escrita à mão. Era de uma mulher que não se identificava, mas dizia ter assistido à missa escondida, do fundo da igreja, sem coragem de se mostrar. Contava que passou por algo semelhante, que nunca teve coragem de contar nem para a própria mãe, e que ouviu minha fala, como se fosse um espelho. Ela escreveu: "Você foi minha voz, Antônia. Eu ainda não consigo falar, mas agora eu sei que posso, e só isso já me salvo." Eu li aquelas palavras várias vezes, como quem tenta memorizar uma oração. Chorei, não de dor, mas de gratidão, de amor por uma desconhecida que, de alguma forma, era tão próxima, era irmã de alma. Nos dias seguintes, outras cartas chegaram, outras conversas surgiram. Uma mulher me parou na rua e disse que o padre que abusou de mim havia feito o mesmo com uma prima dela, que morreu com o segredo. Outra me contou, com olhos cheios de raiva, que o próprio marido nunca acreditou nela. E havia também aquelas que apenas me olhavam com reverência, como se minha coragem tivesse criado uma fresta de luz em suas vidas. Eu comecei a entender que, mais do que minha história, era a escuta que curava. Era o abraço silencioso. Era o olhar que dizia eu sei. Porque entre mulheres que sofreram caladas, não é preciso explicar tudo. A dor fala por si. E a esperança se reconhece no outro. Na semana do primeiro encontro do grupo de escuta, a igreja abriu suas portas numa quarta-feira à noite. Cheguei, cedo, com um bolo simples e uma chaleira de café. As mulheres foram chegando aos poucos, tímidas, silenciosas, muitas sem olhar nos olhos. Mas quando nos sentamos em círculo e eu comecei a falar, dizendo que ninguém precisava se expor, que ali era apenas um espaço para respirar, para existir, o ambiente foi mudando. As mãos começaram a se abrir, as vozes a se firmar. Uma contou, chorando, que foi silenciada aos 16 anos. Outra disse que nunca mais confiou em nenhum homem depois do que viveu. Outra apenas agradeceu. E eu, ali no meio daquelas mulheres, percebi que não era mais só vítima, eu era testemunha, era ponte, era cura em processo. Porque, quando a verdade é partilhada, ela deixa de ser um peso solitário e vira uma chama que aquece quem chega perto. E naquela noite, no fundo daquela igreja, eu vi o impossível acontecer. O silêncio começou a se transformar em força, e a força em liberdade. Naquela noite, depois do primeiro encontro do grupo, eu caminhei de volta para casa, sob a luz amarelada dos postes, sentindo que algo dentro de mim havia se transformado para sempre. O vento era leve e o som dos meus próprios passos na calçada soava diferente. Não era mais o som de uma mulher encolhida, acuada pelo passado, era o som de alguém que, depois de muito tempo, aprendeu a andar com a cabeça erguida, mesmo carregando cicatrizes profundas. Abri o portão devagar, entrei, tirei os sapatos na varanda como sempre fazia e fui direto para o quarto. Minha filha ainda estava acordada, sentada na beira da cama com um livro aberto no colo. Quando me viu, sorriu de um jeito suave, mas cheio de significado, como se estivesse me esperando, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Como foi? Ela perguntou com a voz baixa, quase num sussurro. Eu me sentei ao lado dela, respirei fundo e respondi com uma sinceridade que só encontrei agora, depois de tantos anos. Foi forte, mas foi bonito. Pela primeira vez, eu não me senti sozinha. Ela fechou o livro e me abraçou de lado, repousando a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequena. Ficamos ali por um tempo, em silêncio, sentindo uma outra. Eu pensava em tudo que tinha mudado desde a missa, em como a dor, que me calou por quase meio século, agora se tornava ponte para outras mulheres. Pensava também na minha mãe. Ela já tinha partido havia anos, levada por um AVC súbito que a arrancou do mundo sem despedida. Eu nunca tive coragem de confrontá-la em vida. Nunca olhei nos olhos dela para perguntar: por que você me calou? Mas naquele momento, com minha filha ao meu lado, me permiti encarar essa ausência de frente. Olhei para a parede, onde ainda havia uma fotografia antiga da minha mãe com seu vestido escuro, expressão séria e o terço entre os dedos, e pensei: você escolheu o medo. Eu escolho a liberdade.
No dia seguinte, preparei um café, com mais calma, como se aquele gesto simples carregasse agora um novo sentido. Cada colher de açúcar, cada gota de café passado, era uma forma de reencontrar o prazer das coisas pequenas. Peguei meu caderno, aquele mesmo onde escrevi minhas verdades escondidas, e comecei uma nova página. Escrevi sobre o grupo, sobre os rostos das mulheres, sobre os silêncios que começavam a ser desfeitos, com gestos mínimos, um olhar firme, uma lágrima que escapa, uma mão que se estende. Escrevi também sobre como me sentia, mais leve, mais inteira, menos culpada. E no meio dessas palavras, decidi que estava pronta para algo que havia evitado por anos. Chamei minha filha para conversar. Sentamos na sala, com as janelas abertas, e eu disse: tem uma parte da minha história que você ainda não sabe. E eu preciso te contar com calma. Ela segurou minha mão e disse: estou aqui, mãe. Pode falar. E eu falei. Contei tudo, do início ao fim. A primeira aproximação, o momento do abuso, o medo que sente, a forma como minha mãe reagiu. Falei da culpa, do silêncio, da raiva. Falei da confusão que me acompanhou por tanto tempo e da vergonha que não era minha, mas que me foi dada como um castigo. E enquanto eu falava, ela chorava. Chorava baixinho, sem interromper, apenas escutando. Quando terminei, ela se levantou, ajoelhou no chão à minha frente, pegou meu rosto entre as mãos e disse: você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu sinto muito por tudo que você passou. Mas agora eu sei de onde veio tanta ternura, tanta força, tanto amor. Obrigada por confiar em mim. Eu chorei também, mas foi um choro limpo, sem amargura. Era como se, naquele momento, a corrente tivesse sido quebrada de vez. O silêncio herdado não seguiria adiante. Ali, entre mãe e filha, nasceu uma nova forma de verdade, aquela que cura. Nos dias que seguiram, voltei à igreja para ajudar na organização dos encontros do grupo. Às quartas-feiras, a antiga sala de catequese se transformava num espaço de escuta, de acolhimento, de reconstrução. Levávamos bolo, chá, café, mas o que mais se servia ali era presença. E não demorou para que o grupo crescesse. Chegavam mulheres de outras paróquias, de bairros vizinhos, até de cidades próximas. Algumas não falavam nas primeiras semanas, apenas sentavam e observavam. Outras chegavam contando tudo de uma vez, como quem finalmente encontra o ar depois de muito tempo submersa. Em cada história, havia uma variação da minha. Não eram iguais, mas os sentimentos eram os mesmos: medo, vergonha, silêncio, saudade. De si. E ali, uma a uma, começavam a se reencontrar. Numa dessas noites, depois de um encontro particularmente intenso, voltei para casa e sentei na varanda. A lua estava cheia, iluminando o quintal como se derramasse bênção. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, fiz uma oração. Não como antes, não como alguém que suplica ou se sente indigna. Fiz uma oração como alguém que se reconectou com sua fé, uma fé que não está mais presa a batinas ou paredes de pedra, mas a coragem de olhar para dentro e ser verdadeira. Sussurrei: Senhor, eu não te perdi. Fui ensinada a temer tua voz, mas hoje eu sei. Tua voz nunca me mandou calar. Ela sempre esteve dentro de mim, esperando que eu falasse. Obrigada por não me abandonar. E foi ali, sob a luz da lua, sentada na mesma cadeira onde tantas vezes me calei, que eu entendi de verdade o que havia conquistado. Não era apenas a coragem de falar, era a paz de ter sobrevivido, a dignidade de ter resistido, a hora de transformar minha dor em estrada para outras caminharem. Eu não era mais a menina que carregava a vergonha, nem a mulher que evitava espelhos. Eu era a Antônia que falou, que foi ouvida, que libertou outras. E, acima de tudo, a Antônia, que reconstruiu a própria fé com as mãos calejadas de verdade. Porque a fé verdadeira, eu descobri, não cala. Ela grita quando precisa. E quando encontra ouvidos abertos, se transforma em salvação.